Esses dias eu gravei um vídeo falando de como alguns professores ensinam aqui no YouTube alguns assuntos da matemática e de específico eu falei sobre a inequação, né, do primeiro grau de um certo tipo e os absurdos que alguns professores ainda falam para explicar esse assunto, né, de inequação. Então hoje eu vou fazer esse primeiro vídeo, tá? Que é dentro ainda do assunto de funções do primeiro grau, né? Então, inequação do primeiro grau. Eu vou falar dessa inequação aqui, ó, tá aparecendo, e que ela recebe um nome especial. Ela é chamada de inequação do primeiro grau tipo produto. Por que que é chamado tipo produto? Se você observar aqui, ó, tem uma multiplicação separando esses dois parênteses aqui, tá vendo? Então, é uma inequação tipo produto, porque o produto é o resultado de uma multiplicação, tá bom? Bom, mas observe que todo esse produto é maior do que zero, tá? É a inequação. Todo produto é maior que zero. Bom, então como é que você resolve esse tipo de inequação? Então eu vou fazer bem detalhado para você entender. Só que veja bem, seria importante que você tivesse assistido às aulas anteriores de função, tá? Ó, aqui é a aula número 7. Então assista lá a primeira, a segunda, a terceira aula, enfim, para você entender, né, a teoria, o que significa que eu vou falar aqui, tá bom? Que eu não vou entrar em tantos detalhes assim. Bom, vamos lá então. Eu vou chamar esse primeiro parênteses aqui, eu vou chamar de W. E esse segundo aqui, ó, eu vou chamar de Z, por exemplo, tá? Ou seja, eu estou separando duas funções. Então, eu vou analisá-las separadamente. Observe, vou pegar a primeira função lá. W igual a menos 3x mais 4. Bara, não era 4 menos 3x? Dá na mesma, né? Ó, o sinal do 4 é positivo, continua positivo. O sinal do 3x é negativo, continua negativo. Então, dá na mesma, tá bom? Muito bem. Essa aqui é uma função, veja, do primeiro grau. Pô, se é uma função do primeiro grau, então nós podemos automaticamente identificar os coeficientes angulares e coeficientes lineares. Na verdade é um só, né? Falei no plural. Ah, burro! O coeficiente angular e o coeficiente linear. Pronto, tá lá. Então, o A, que é o coeficiente angular, vale menos 3, que é o coeficiente de x, e o coeficiente linear vale 4. Observe que o meu coeficiente linear aqui, ele está negativo, ó. Lembre-se, toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, sabe o que significa dizer que quando o coeficiente angular é negativo? Que essa reta vai formar com o eixo x um ângulo obtuso, pessoal, tá? Por isso que eu falei que tem que dar uma olhada nos vídeos anteriores, tá? Na teoria. E o b, que é o coeficiente linear, significa dizer que é onde essa reta, que é o gráfico da função do primeiro grau, ela vai interceptar, vai cortar o eixo y. Então, fazendo um esboço gráfico disso aqui, dessa função w, seria mais ou menos assim, ó. Olha lá, a reta está cortando o eixo y no ponto 4 e o ângulo, ó, acompanha o laser aqui, ó, acompanha o laser. O ângulo que a reta está formando com o eixo x é um ângulo obtuso, maior do que 90 graus. Tranquilo até aqui? É uma lembrança do que foi falado nas aulas anteriores. Lembrando mais um pouco, será que a gente tem condições, olha no gráfico, de descobrir esse ponto que está piscando ali, ó, no eixo x? Tá vendo? Esse ponto aqui no eixo x é ou não é onde a reta intercepta o eixo x? É, né? Tá. Esse ponto no eixo x, você vai encontrar exatamente a raiz. É, raiz, onde o gráfico corta o eixo x, tá bom? E como é que a gente fazia para encontrar a raiz dada a função do primeiro grau, essa função w aqui? Era só pegar a função e igualar a zero. Aí você fala, por que que eu tenho que igualar a zero, Bara? Porque se você notar nesse ponto aqui no gráfico, no x, se você for procurar o y dele, olha lá, vai acompanhando o laser, ó, o y vai dar bem aqui na origem. O y vale zero. Por isso que você iguala a zero. Oxe, por causa disso, pô. Bom, aí você isola o x, tá? E vai encontrar então que o x é igual a 4 terços. Ou seja, você acabou de encontrar a raiz, que é onde o gráfico corta o eixo x. Claro que 4 terços poderia, para enxergar em termos de reta numérica,
ele dá aproximadamente 1,33, uma dízima periódica, tá? Então, ali está a sua raiz. Você encontrou esse ponto, portanto. Tranquilo? Muito bem. Vamos pegar a segunda função, então, que eu chamei de função z, que é 2x menos 7. Opa! Essa função também é uma função do primeiro grau. Então, coeficiente angular e coeficiente linear. Olha lá, coeficiente angular é o 2, positivo, e o coeficiente linear é o menos 7. Lembre-se, o coeficiente angular aqui é maior do que zero. Sabe o que significa dizer? Olha lá, que a reta forma um ângulo agudo. Com o eixo x, um ângulo menor do que 90 graus. E o B é onde a reta vai cortar ou interceptar o eixo y. Um esboço gráfico seria mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Olha lá, observe o laser. A reta está formando com o eixo x, olha lá, um ângulo agudo menor do que 90 graus, tá bom? E está interceptando o eixo y no ponto menos 7, que é o coeficiente linear, tá bom? Olha no gráfico. Será que a gente consegue descobrir esse ponto que está piscando ali, ó? Opa, esse ponto é a intersecção da reta com o eixo x. Opa, então aqui vai estar a minha raiz. Como é que você faz para encontrar a raiz? É só você pegar a função aqui z e fazer o quê? Igualar a zero. Por que se iguala a zero, Bara, de novo? Porque nesse ponto, se você procurar o y, olha lá, o y está valendo zero, por causa disso. Isole o x. Pronto, encontrei a raiz. Está lá. Então, para enxergar em termos de reta numérica, é só dividir 7 por 2, que dá 3,5. Então está lá. Você encontrou a sua raiz. Bom, feito esse procedimento bem detalhado, vamos fazer uma representação no eixo x. Então, por exemplo, olha lá, eixo x, e aqui eu vou colocar a minha raiz, 4/3. Bom, agora eu quero que você olhe aqui para o gráfico. Eu estou na minha raiz 4/3. Se você pegar qualquer valor de x à esquerda do 4/3, olha a esquerda, olha o laser lá, à esquerda. Se você pegar um ponto aqui, por exemplo, vai encontrar o gráfico, ou seja, a reta. Ei, volta. Vai encontrar a reta. Ei, não está voltando. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Vai encontrar a reta para cima do eixo x. E lá para cima do eixo x, o y é positivo. Por isso que eu pus sinal de mais aqui, entendeu? Qualquer valor que você pegue de x aqui à esquerda, vai encontrar o gráfico para cima do eixo x. E o y é positivo para cima. Portanto, a esquerda da raiz é positivo. Então, olha o que eu vou colocar lá. Sinal de mais. Tranquilo, né? Agora, pegue qualquer ponto à direita da raiz. Olha o laser. Por exemplo, aqui. Peguei a direita. Vai encontrar a reta para cima do eixo x ou para baixo do eixo x? Olha lá, para baixo. E para baixo do eixo x, o y é o quê? Negativo, pessoal. A função é negativa. Então, a direita aqui é negativa. Compreendeu a ideia? Bom, aí que alguns professores, né, ensinam um macetinho. Mas só ensinam um macetinho e não explicam por quê. Eles falam assim, numa função do primeiro grau, você coloca a raiz no eixo x. À direita sempre será o mesmo sinal de A. A é o coeficiente angular. Se você olhar o coeficiente angular aqui, ele está o quê? Negativo. Então, à direita, valor, mesmo sinal de A, e à esquerda, sinal contrário de A. Tá? Isso é um fato. Aí você acaba decorando só esse fato, mas não enxerga aqui no gráfico, né? Lasqueira. Tá. Vamos fazer então a representação agora da função z, tá? No eixo x. Observe que ali está a raiz 7/2, ou 3,5. Notou que eu coloquei a direita do 4/3? Claro, porque 3,5 é maior do que 1,33, né? Só por causa disso. Bom, olhe lá no gráfico. Olha lá no gráfico, aqui, na raiz. Qualquer ponto que você pegue à esquerda da raiz, à esquerda, vai encontrar o gráfico para baixo, olha lá, para baixo do eixo x. E para baixo do eixo x, o y é o quê? Olha lá, negativo. Ó. Por isso que então você coloca sinal de menos à esquerda aqui, tá bom? E pegue agora a partir da raiz, qualquer ponto lá à direita, vai encontrar o gráfico para cima. E para cima, o y é positivo, por isso, positivo. E novamente vem aquela ideia, né? Olha lá, aquela ideia. Qual que é a ideia? Raiz
À direita, mesmo sinal de A. À esquerda, sinal contrário de A. Quem que é o A? Olha lá o A. O A é mais 2, por isso que está lá. Mesmo sinal de A, sinal contrário de A. Muito bem, agora eu vou fazer o produto y vezes z dessas duas. Sim, por quê? Porque é uma inequação tipo produto. Olha lá, observe piscando. Não estão multiplicando o w e o z? Então você vai fazer o produto, a multiplicação deles. E não a intersecção, como alguns professores falam. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Baixe as raízes. Então lá, baixei as raízes. Certo? Feito isso, vamos então agora pegar por partes. Está vendo aqui essa primeira coluna em vermelho? Pegue a esquerda. Se você pegar a esquerda, olha o que vai piscar aqui. Presta atenção. Ó, é produto, tá, pessoal? Multiplicação. Então você vai fazer um produto de sinais diferentes. Olha lá, piscou. Dá sempre menos. Como que é isso, Bara? Por que dá sempre menos? Tem um vídeo meu mostrando essa regrinha de sinais, tá, pessoal? Vai pesquisar. Eu não vou dizer para você onde é que está esse vídeo. Pesquise, tá? Não é macetinho, tá? É demonstrado isso. Agora, olhe entre essas duas colunas. Veja que vai piscar lá os sinais. Olha lá. Produto de sinais iguais, que é menos vezes menos. Dá sempre mais. Positivo. Também tem a justificativa. E agora olha a direita dessa última coluna aqui, à direita. Olha lá, veja que vai piscar. Produto de sinais diferentes. Produto de sinais diferentes. Dá sempre menos. Como é que alguns professores falam isso aqui? Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Que mais com menos? Menos com mais? Que com é isso? Você está multiplicando, pomba. A operação que você está fazendo é multiplicação, pô. Tá bom? Sério, pessoal, isso me deixa nos nervos isso. Bom, tá, tô desabafando. Continuando. Observe agora que você vai ter que preencher os valores aqui que satisfaçam a inequação. Olha lá, é essa inequação que está piscando aqui, ó, maior do que zero. Veja, eu quero que todo esse produto, w vezes z, seja maior que zero. E o que significa dizer que esse produto tem que ser maior do que zero? Tem que ser positivo. Então ele vai piscar. Tá lá, ó. Só é nessa parte positiva que está valendo os valores de x que pode assumir, tá? Observe que essas extremidades aqui, eu deixei bola aberta. Sabe o que significa dizer? Que o limite aqui desses valores, são infinitos os valores aqui. O limite vai ser 4/3 e 7/2, mas não significa que vale. Chega muito próximo de 4/3 e muito próximo de 7/2, mas não vale essa extremidade. E aqui está uma forma bonita de você representar, né? Solução: x pertence aos reais, tal que x é maior do que 4/3 e x é menor do que 7/2. Ou seja, qualquer valor que você pegue entre esses duas extremidades aqui, olha aqui, e você jogar nessa equação vai satisfazer, né, a desigualdade maior do que zero. Tá bom? Bom, esse foi o primeiro vídeo de uma inequação tipo produto. Eu vou fazer também agora uma inequação tipo quociente, que é uma divisão, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau para vocês, até!